Texto padrão: olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Hoje vamos mergulhar em um assunto que não apenas domina os noticiários, mas que também ressoa profundamente com as antigas profecias bíblicas. Israel e Irã, duas nações cujo antagonismo parece ter sido predestinado, escrito nas estrelas, ou melhor dizendo, escrito nas Sagradas Escrituras, muito antes dos primeiros disparos. Você já parou para refletir como, em meio a tantas nações no Oriente Médio, justamente estas duas se encontram em rota de colisão? Seria mera coincidência ou estamos testemunhando o desenrolar de um plano divino maior? Como cristãos, precisamos olhar além das manchetes e enxergar os sinais dos tempos. Para entendermos este conflito moderno, precisamos voltar milhares de anos. Israel, a terra prometida por Deus a Abraão, e Pérsia, o antigo nome do Irã, já figuravam nas profecias bíblicas. Você sabia que o livro de Daniel menciona especificamente a Pérsia e seu papel nos eventos dos últimos dias? O que isso nos revela sobre o momento atual? A tensão entre estas duas nações não começou ontem. Desde a Revolução Islâmica Iraniana de 1979, o regime dos ayatolás declarou Israel como seu inimigo mortal, frequentemente prometendo varrer Israel do mapa. Mas por que esse ódio tão profundo? Estamos vendo o antigo conflito espiritual entre Isaac e Ismael manifestando-se em nossa geração? Amados, deixem-me perguntar. Quando lemos em Ezequiel sobre a grande coalizão que virá contra Israel nos últimos dias, não sentimos um arrepio ao ver como as alianças geopolíticas atuais estão se formando? O Irã, alinhando-se com Rússia e outras potências do norte, não parece cumprir exatamente o que foi profetizado? Os recentes ataques mútuos entre estas nações elevaram a tensão a níveis sem precedentes. Em abril de 2024, o Irã lançou um ataque direto ao território israelense com centenas de drones e mísseis. Israel respondeu com precisão cirúrgica, atingindo instalações militares iranianas. Estariam estes eventos servindo como prelúdio para um conflito maior profetizado nas Escrituras? Reflita comigo. Quando Jesus nos instruiu a observar a figueira, simbolicamente Israel, não estaria ele nos convidando a estar atentos aos eventos envolvendo esta nação nos últimos dias? Como filhos de Deus, estamos verdadeiramente vigilantes aos sinais dos tempos. É fascinante observar como a restauração de Israel em 1948 mudou completamente a dinâmica do Oriente Médio. Uma nação ressurgida das cinzas após 2 milênios de diáspora. Há algum outro evento histórico comparável? Não seria este o cumprimento literal de profecias como as de Isaías e Ezequiel? Deixe nos comentários se você consegue identificar outras profecias bíblicas que parecem estar se cumprindo neste momento histórico que vivemos. Sua perspectiva é valiosa para a nossa comunidade. A postura do Irã em relação a Israel está intrinsecamente ligada à sua interpretação religiosa. Para a liderança xiita iraniana, Israel representa um impedimento para seus objetivos apocalípticos. Você já estudou como a escatologia islâmica xiita influencia diretamente as decisões geopolíticas do regime iraniano? Como cristãos, conseguimos perceber a batalha espiritual por trás das tensões políticas. O programa nuclear iraniano tem sido fonte de grande preocupação internacional. Enquanto o regime insiste que seu programa é pacífico, documentos revelados pelo Mossad israelense indicam claramente intenções militares. A perspectiva de um Irã nuclear representa uma ameaça existencial para Israel. Se olharmos para Zacarias 12, não encontramos paralelos inquietantes com a situação atual, onde Jerusalém é descrita como uma pedra pesada para todas as nações. As sanções econômicas impostas ao Irã afetaram profundamente sua economia,
mas não detiveram suas ambições regionais nem seu apoio a grupos terroristas como Hezbollah, Hamas e Houthis, todos declaradamente empenhados na destruição de Israel. Não é impressionante como, apesar de todas as pressões internacionais, o Irã mantém inabalável sua postura anti-Israel? Não seria este um indicativo da natureza espiritual deste conflito? Queridos irmãos, quero perguntar, quando lemos em Romanos 11 sobre o plano de Deus para Israel nos últimos dias, como isso transforma nossa compreensão dos eventos atuais? Como nossa fé nos orienta a orar e interceder diante destas tensões globais? A posição estratégica de Israel no Oriente Médio e suas alianças com potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, adicionam ainda mais complexidade a este cenário. Os acordos de Abraão, estabelecendo relações diplomáticas entre Israel e várias nações árabes, mudaram drasticamente a geopolítica regional. Contudo, estas novas alianças também intensificaram o isolamento iraniano e sua determinação em resistir ao que chamam de normalização com o inimigo sionista. Pense nisso. O livro de Daniel descreve como nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria e muitos iriam de uma parte a outra. Não é exatamente o que testemunhamos com a revolução tecnológica e a globalização? Como estas mudanças têm impactado o equilíbrio de poder no Oriente Médio? Os arsenais militares, tanto de Israel quanto do Irã, representam tecnologias que gerações anteriores sequer poderiam imaginar. Drones inteligentes, ciberataques, sistemas antimísseis. Estas capacidades nos fazem refletir sobre as descrições apocalípticas de guerras nos últimos dias. Quando o Apocalipse fala de pragas e destruições com precisão cirúrgica, não podemos deixar de ver paralelos com os armamentos modernos. Você não concorda? Se este vídeo está sendo útil para sua compreensão dos tempos em que vivemos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com aqueles que também precisam estar vigilantes. E aproveite para comentar. Como você tem interpretado estes sinais dos tempos em sua vida de oração? O papel dos Estados Unidos e da Rússia neste conflito não pode ser subestimado. Enquanto os EMEA mantém-se como principal aliado de Israel, a Rússia tem fortalecido laços com o Irã. Esta divisão entre superpotências não evoca as profecias sobre o Rei do Norte e o Rei do Sul mencionadas em Daniel? Como cristãos, como devemos interpretar estas alianças geopolíticas à luz das Escrituras? A Síria tornou-se um campo de batalha indireto entre Israel e Irã. As forças iranianas estabeleceram presença significativa no território sírio, aproximando-se perigosamente das fronteiras israelenses. Israel, por sua vez, conduziu centenas de ataques aéreos contra alvos iranianos na Síria. Isaías 17 fala sobre Damasco se tornando um monte de ruínas. Estaríamos testemunhando o prelúdio deste cumprimento profético? Os grupos terroristas financiados pelo Irã, Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza e Houthis no Iêmen, formam um círculo de fogo ao redor de Israel. Esta estratégia, chamada de eixo de resistência pelo regime iraniano, visa cercar Israel com ameaças em múltiplas frentes. Não é impressionante como Salmos 83 descreve precisamente uma coalizão de nações vizinhas conspirando contra Israel, dizendo: vamos destruí-los como nação para que o nome de Israel não seja mais lembrado? Queridos, deixe-me perguntar. Quando Jesus nos advertiu sobre guerras e rumores de guerras como sinais do fim, ele não estaria se referindo exatamente ao tipo de tensão que testemunhamos hoje? Como nossa esperança na segunda vinda de Cristo deve moldar nossa resposta a estes conflitos? A corrida armamentista nuclear no Oriente Médio representa talvez a maior ameaça à paz mundial. Se o Irã desenvolver armas nucleares, analistas preveem que Arábia Saudita, Turquia e Egito seguirão o mesmo caminho.
Este cenário não nos remete à advertência de Jesus sobre um tempo em que, se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. O impacto econômico global deste conflito afeta todos nós. Os preços do petróleo, as cadeias de suprimentos e os mercados financeiros reagem a cada nova escalada de tensão. Como cristãos prudentes, devemos estar atentos a estes sinais e preparados material e espiritualmente. Você tem considerado como estes eventos podem afetar sua vida pessoal e suas finanças? A Bíblia não nos ensina a sermos prudentes como as serpentes, observando os sinais dos tempos. Compartilhe nos comentários como você tem se preparado espiritualmente para os tempos desafiadores que estamos vivendo. Sua experiência pode encorajar muitos irmãos na fé. Israel desenvolveu tecnologias revolucionárias em áreas como agricultura, medicina e cibersegurança, cumprindo literalmente a promessa bíblica de ser luz para as nações. O Irã, apesar das sanções, mantém uma base científica impressionante. Este contraste entre criação e destruição não reflete o eterno conflito espiritual entre luz e trevas mencionado por Paulo em Efésios? Os cristãos ao redor do mundo têm interpretações diversas sobre o significado profético destes eventos. Alguns veem em Israel moderno o cumprimento literal das profecias sobre a restauração nos últimos dias. Outros adotam abordagens mais alegóricas. Como você interpreta Romanos 11, 25, 26, que fala sobre o mistério envolvendo Israel e a plenitude dos gentios? Sua compreensão destes versículos influencia sua visão sobre o conflito atual? As implicações humanitárias desta tensão são devastadoras. Civis em Israel vivem sob constante ameaça de ataques terroristas. Iranianos sofrem com sanções econômicas e repressão interna. Como seguidores de Cristo, somos chamados a orar pela paz de Jerusalém, mas também a ter compaixão por todos os povos. Como equilibramos nossa compreensão profética com o chamado para amar a todos, inclusive nossos inimigos? Já parou para pensar como a mídia ocidental e oriental apresentam narrativas completamente diferentes sobre este conflito? Como cristãos discernidos, precisamos filtrar as notícias através das lentes bíblicas, buscando a verdade além das narrativas polarizadas. Você tem praticado o discernimento ao consumir informações sobre estes eventos? O que Jesus quis dizer quando nos instruiu a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas? Se este conteúdo está ampliando sua visão sobre os eventos proféticos, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais reflexões como esta. E aproveite para compartilhar com amigos e familiares que precisam estar vigilantes nestes tempos decisivos. O papel da China como parceira econômica do Irã adiciona outra dimensão a este conflito. Os investimentos chineses têm ajudado o Irã a contornar sanções ocidentais. Esta aliança entre potências orientais contra Israel não evoca as profecias sobre os reis do Oriente mencionados em Apocalipse? Como devemos interpretar estes alinhamentos geopolíticos à luz da escatologia bíblica? A diáspora judaica e a diáspora iraniana têm perspectivas diversas sobre este conflito. Muitos iranianos que fugiram da Revolução Islâmica não compartilham da retórica anti-Israel de seu governo. Muitos judeus ao redor do mundo mantêm visões críticas sobre certas políticas israelenses. Esta complexidade nos lembra que devemos evitar generalizações e orçar por todos os povos envolvidos. Como cristãos, como podemos promover o diálogo e a reconciliação em meio a tanta polarização? O Monte do Templo em Jerusalém permanece como epicentro de tensões religiosas. Para judeus, representa o local dos antigos templos. Para muçulmanos, é o local da mesquita de Al-Aqsa. Daniel e Jesus falaram sobre abominações no lugar santo nos últimos dias.
Estaria este local sagrado no centro dos eventos apocalípticos que se aproximam? Queridos irmãos em Cristo, enquanto observamos estes eventos se desenrolarem, permita-me deixar uma pergunta para reflexão. Quando Jesus disse: "Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas", como isso deve transformar nossas prioridades diárias? Estamos vivendo com a urgência e a esperança que estes tempos exigem? A questão da água no Oriente Médio é frequentemente esquecida, mas criticamente importante. Israel desenvolveu tecnologias de dessalinização que transformaram um país desértico em exportador de água. O Irã enfrenta secas severas que ameaçam sua estabilidade interna. Ezequiel profetizou sobre águas que fluiriam do templo, transformando até mesmo o Mar Morto. Não é fascinante como questões hídricas permanecem centrais tanto nas profecias quanto na geopolítica atual? A inteligência artificial e a guerra cibernética introduziram dimensões completamente novas ao conflito. Israel é pioneiro em cibersegurança, enquanto o Irã tem desenvolvido capacidades significativas de guerra cibernética. Quando Daniel profetizou que nos últimos dias muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará, poderia estar se referindo a estas tecnologias revolucionárias? Deixe nos comentários. Como você relaciona o avanço tecnológico atual com as profecias sobre os últimos dias? Sua perspectiva pode trazer luz para muitos irmãos. O antissemitismo global tem aumentado paralelamente às tensões no Oriente Médio. Jesus advertiu que seus seguidores seriam odiados por todas as nações. Também profetizou que o povo judeu enfrentaria perseguições nos últimos dias. Como cristãos, qual deve ser nossa postura diante do crescente antissemitismo e da perseguição aos cristãos em diversas partes do mundo? As profecias sobre a reconstrução do terceiro templo adicionam outra camada de complexidade a este conflito. Grupos judaicos estão ativamente preparando implementos para o serviço templário. Contudo, o local pretendido está ocupado por mesquitas muçulmanas. Este impasse religioso não poderia ser o estopim para conflitos ainda maiores, como descrito em várias profecias apocalípticas? À medida que tensões aumentam, os preços de commodities como petróleo e ouro sobem, afetando economias globais. Jesus falou sobre fomes e terrores como sinais dos últimos dias. Como cristãos prudentes, devemos estar atentos não apenas espiritualmente, mas também materialmente. Você tem considerado como proteger sua família e recursos em tempos de instabilidade? Provérbios não nos ensina sobre a formiga que armazena no verão para o inverno? Se este conteúdo está sendo uma bênção para você, não deixe de curtir e compartilhar. E fique atento ao próximo vídeo que aparecerá na tela, onde aprofundaremos ainda mais estas questões proféticas. Os cristãos palestinos e os cristãos iranianos frequentemente se encontram em situações extremamente delicadas. Como irmãos em Cristo, somos chamados a orar por sua proteção e testemunho em circunstâncias desafiadoras. Paulo não nos ensinou que em Cristo não há judeu nem grego. Como podemos manifestar esta unidade espiritual em meio a conflitos étnicos e geopolíticos tão intensos? Meus queridos amigos, estamos testemunhando o desenrolar de eventos profetizados há milênios. O conflito entre Israel e Irã não é apenas mais uma disputa territorial ou geopolítica. É parte de uma narrativa espiritual maior que se estende desde Gênesis até Apocalipse. Como filhos de Deus, somos chamados a ser luz em tempos de escuridão, a promover a paz onde há conflito e a manter nossa esperança firmemente ancorada no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nos instruiu a orar, venha o teu reino, ele nos convidou a viver na expectativa ativa de sua volta gloriosa. Os eventos que testemunhamos hoje não são motivo para medo,
mas para a esperança renovada. Não são sinais de derrota, mas prenúncios da vitória final de Cristo. Permita-me deixar uma última reflexão. Se Jesus voltasse hoje, ele encontraria fé na terra, encontraria em você e em mim corações vigilantes, mãos operosas no reino e olhos fixos no autor e consumador da nossa fé? Obrigado por acompanhar até aqui. Não deixe de clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para continuar esta jornada de descobertas proféticas. Lembre-se de que estar informado sobre estes sinais dos tempos não apenas enriquece sua compreensão espiritual, mas também pode trazer sabedoria para decisões práticas e financeiras nestes dias incertos. Até o próximo vídeo e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes.